Olá, amigos investidores. Hoje é 20 de janeiro de 2025. Meu nome é Paulo, sou analista CNPIT. Vamos fazer o resumo do mercado nesta segunda-feira. Hoje o dólar opera com uma queda de 0,53, falta uma hora para o encerramento do mercado futuro. Porém, esse dólar, lembrando que lá nos Estados Unidos hoje é feriado, não teve negociações, foi a posse de Donald Trump, então o mercado por lá não abriu. Porém, hoje, o Banco Central, sob a gestão do Galípolo, fez uma intervenção vendendo dólar em leilões de linha. Foi a primeira intervenção do câmbio na era Galípolo. Estou aqui no site da Infomoney. Olha, o Banco Central vendeu nesta segunda-feira um total de 2 bilhões de dólares em 2 leilões, com compromisso de recompra realizados durante a manhã. No leilão de linha A, que ocorreu às 10h20 às 10h25, terá como data de recompra o dia 4 de novembro de 2025, e o Banco Central aceitou 3 propostas no valor de 1 bilhão de dólares, a uma taxa de corte de 5,85%. No leilão de linha B, realizado de 10h40 às 10h45, e que terá como data de recompra o dia 2 de dezembro de 2025. O Banco Central aceitou 2 propostas no valor total de 1 bilhão de dólares, a uma taxa de corte de 5,87%. O leilão de linha, ele é uma venda à vista que o Banco Central vende dólares, provenientes de reservas internacionais do Brasil, com a obrigação de que as instituições devolvam o valor em moeda estrangeira alguns meses depois. No caso aqui vai ser em novembro e dezembro. Não tem impacto imediato nas reservas, porque após o prazo acordado, o Bacen considera que as operações não afetam as reservas, porque os dólares retornam às reservas do Banco Central. A duração, igual vocês viram, é de 5 minutos, e só dealers, podem, credenciados, instituições credenciadas pelo Tesouro Nacional, que podem participar desse leilão de linha. Então, essa daí é mais uma tentativa de conter a alta do dólar. Pelo jeito, não fez muito efeito, 6,05, mas hoje o mercado está um pouco devagar, vamos assim considerar, porque hoje é só mercado, não tem mercado americano operando na nossa bolsa. Então, o dólar fecha a 6,05, a uma queda de 0,53%. O índice, mini índice, está fechando nesse momento, segue para o fechamento. Estou aqui no gráfico semanal, onde eu gosto de acompanhar melhor. Segue a 123.880, 890, uma alta de 0,82. Eu vejo que isso aqui, por enquanto, é uma correção. No curto e médio prazo, é tendência de baixo, topo, fundo. Eu creio que possa voltar aqui na região de 128 mil para começar a encontrar. Nessa região, na verdade, de 126 mil, 127 mil, já começa a encontrar uma pressão vendedora que pode empurrar o índice para baixo. Eu estou trabalhando com a hipótese de que possivelmente essa onda, o topo de 144 ao fundo de 119 mil, foi a terceira onda de Hélio. Vamos ver isso no decorrer das semanas. O Ibov também fecha com uma alta hoje de 123.110, uma alta de 0,62. O Ibov que vem trabalhando embaixo, porém não, na minha análise gráfica, não está em tendência de baixo, porque não rompeu o fundo dos 118 mil, onde já foi fundo anterior, foi suporte anterior. Então, para que se confirme, duas coisas precisam acontecer. Ou ele rompeu o fundo, como ele não rompeu, ele volta corrigindo, ele vir aqui, fazer uma correção e voltar a cair, romper o fundo da região de 118, confirmando topo abaixo de topo e fundo abaixo de fundo, dessa onda entre topo de 137 e o fundo de 118. Os DIs futuros. Eu gosto de acompanhar o DI1F31, opera hoje com uma queda de 1,06, provavelmente puxado também pela queda do dólar, que ajuda a dar uma arrefecida na nossa curva de juros. E, além disso, segundo notícias, parece que Donald Trump, de imediato, ainda não vai colocar tarifas sobre exportações, tarifas sobre alguns
que poderia afetar alguns mercados emergentes, como o Brasil. Então, isso ajuda a diminuir aqui a pressão interna. Então, de um modo geral, queda na curva de juros. Bitcoin futuro. Hoje uma queda de 1,73, segue trabalhando na faixa de 630 mil. Ele que na última semana subiu bastante, teve uma subida de quase 10%. Hoje chegou a fazer 662 mil. E eu ainda sigo aguardando para uma possível compra de Bitcoin a preços mais baixos, para aumentar minha posição em Bitcoin. Não tem muito, comecei tem pouco tempo, mas não é para trade, é para investimento de longo prazo, como toda a minha carteira, nesse caso, Bitcoin, para valorização de patrimônio. Os bancos. Banco Santander, ação ordinária, fecha nesse dia no 0 a 0, a 11,82, segue trabalhando nas regiões de Minas, mínimas, regiões essa que pode ser considerada região de compra para investidor de longo prazo. Se você considerar que daqui até o topo, nós temos uma variação de 26,70, não é o topo do gráfico, mas uma região onde o Banco Santander bate e volta a cair. Nós temos, na verdade, eu tenho um topo um pouquinho menor aqui, ó. Perdão. Aqui nessa região onde ele engasga, cai algumas vezes. Mas aqui, olha, pode ser considerado também. Então tem uma valorização aí que pode acontecer nesse ativo, na hora que a situação macroeconômica mudar, em 23%. SAMB4, Banco Santander, ação preferencial. SAMB4 fecha com uma alta de 0,46 a 13,12. Região ainda de compra para investidor de longo prazo. Potencial de valorização até o topo de 28,90%. Então, segue interessante para investidores de longo prazo. SAMB11. Olha, deixa eu só repetir uma coisa que eu já falei em alguns vídeos para trás. Provavelmente casas de análise, né, vocês têm visto elas, não é hora de comprar tal ativo, não é hora de comprar, é hora de ficar fora, tal, né? Tudo bem. Vamos colocar nessa situação aqui, SAMB11, ela fechou a 24,90 com 0,16. Eu não sei o que as casas de análise estão falando em relação a esses ativos, porque para mim o que interessa é o relatório trimestral delas. E eu sei, porque eu venho acompanhando, que a questão de que as nossas ações elas estão descontadas, vamos assim dizer, é por causa da questão macroeconômica, não tem nada a ver com a questão microeconômica, na verdade, com esses ativos que eu acompanho e eu venho falando deles aqui ao longo das últimas semanas. São bancos bons, né? Saneamento, energia, celulose. Então, assim, as seguradoras também, em breve eu vou passar a falar delas também. São empresas que vêm reportando, na sua maioria, nos últimos trimestres, bons resultados. Porém, o que tem feito o preço é o macroeconômico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: algumas casas de análise, não é hora de aportar em SAMB11, é hora de aguardar, eu só vejo a compra acima dos 20, vamos colocar, acima dos 25 reais. Beleza. Só que é o seguinte, se acima de 25, 26, 27, que for que elas citarem, começa a olhar com bons olhos porque é sinal de recuperação, na verdade, para mim, já fica inviável. Por quê? Porque o risco aumenta. Quando você compra o mais fundo possível que você compra de uma ação, que é uma ação que passa por, igual o Banco Santander, várias empresas que são consideradas perenes, que passam pelas crises e continuam existindo no mercado. São empresas centenárias, são empresas que enfrentam crises de uma maneira mais, entre aspas, tranquila, né? Não é um setor de varejo, por exemplo, não é um setor de saúde, por exemplo, não é um setor educacional, por exemplo. Bancos, saneamento, energia, elas enfrentam essas crises com mais tranquilidade.
Então, cara, não tem medo de aportar. Lógico que você não vai comprar tudo de uma vez, porque você não sabe o fundo. Então, quanto vai caindo, você vai aportando. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, vamos colocar que as casas de análise falam, ó, não é hora de comprar, a hora de comprar é acima de R$26. Beleza. Aí você fica aguardando a chegar acima de R$26. Beleza? Vou colocar um pouquinho mais alto só para ficar absurdo o meu exemplo. Você começa a comprar acima de R$27. Beleza. Aí você começa a comprar tal, e o mercado vira para cima, enfim. Seu preço médio fica em 27. Tá ok. Contra uma outra pessoa que tem comprado nessa região de fundo, na região de 23, 44, 24, 25, e o preço médio dela segue aqui na região de 24 e 40. Vamos colocar assim. E amanhã, ou depois, entra uma crise mundial e o preço despenca, igual aconteceu na pandemia. Quem está correndo mais risco? Aquele que está com R$27 no preço médio de 27 ou aquele que está com 24,43? Com certeza aquele que está com preço médio em 27. Então, na verdade, é entender que nesse mercado não existe nada seguro, não existe nada certo. O que existe é diversificar e comprar barato. Muitas das casas de análise falam, não é hora de comprar. Tá, mas a hora de comprar é a hora que está mais caro? Porque aí você está vendendo para mim? Eu não vejo... Eu não acho que assim seja o melhor método de investir. Porque se você comprar acima de 27, quando o mercado melhora, ou abaixo de 24, na verdade, quem comprou a 24, o risco está menor. E em questão macroeconômica, o risco é o mesmo. O risco é o mesmo. Então, SAMB 11, 24,98, região de compra para investidor de longo prazo. EBAS 3, fechou a 0,55, está fechando, né? Fechou 0,55 de alta a 25,49. Isso. Segue, não é mais, olha só para você ver, para mim já não é mais região de compra. Eu não sei o que as casas de análise têm falado sobre o Banco do Brasil em questão de, nesse momento, se já virou para compra ou não virou, alguma coisa assim. Perdão, falta 12 minutos para o mercado fechar. Então, na verdade, eu vou começar a tentar acompanhar e vou trazer para vocês a reportagem e vou mostrar o preço na tela para vocês. Então, BBAS3, para mim não é hora de aportar, apesar de estar descontado. Vou mostrar isso no outro vídeo também, em relação ao preço teto de Décio Bazin. YouTube 3, Banco Itaú. Ação ordinária. Então, Banco Itaú, YouTube 3, fechou hoje com uma alta de 1,27. Vem se recuperando bem. Itaú é tendência de baixa no curto prazo? Não, não é. Por quê? Não rompeu o fundo, ó. Fundo relevante aqui era a região de R$26, não rompeu. Para entrar em tendência de baixo no curto e médio prazo, precisa deixar o topo, vir fazer um fundo abaixo dessa região de 26,30. Então, para mim, YouTube, nesse momento não é compra, eu esperaria voltar para poder comprar YouTube. YouTube 4, ação preferencial, alta de 1,21. Lembrando que o mercado ainda está fechando. Ainda não é tendência de baixo. Olha só para vocês verem que interessante. Olha o desenho que vem se formando. Topo, fundo, mais ou menos na mesma linha, formando um topo. Então aqui, ó, se ele começar a segurar aqui nessa região de 33,82, voltar e romper essa linha aqui com força, essa região de suporte em 30,15, pode ser um ombro, cabeça a ombro, indicando uma possível reversão de tendência. E se romper essa linha aqui de baixo do canal de alta, aí sim confirma uma reversão de tendência no médio prazo, né? E já vira para médio prazo. BBDC3, Banco Bradesco, ação ordinária. Está fechando a 0,75 de alta, a 10,73. Região de compra ainda para investidor de longo prazo. É região de compra para aumentar a posição e aumentar a possibilidade de receber dividendos. PBDC4, Banco Bradesco, ação preferencial. Alta de 0,09 a 11,61. Olha, segue nas mínimas. É região de compra para investidor buy hold. Mas e se quebrar?
Ele pode quebrar estando hoje a 11 ou estando a 20. Não faz diferença. Então, o segredo é diversificar. Teoria de Markowitz. Nunca coloque todos os ovos numa cesta. Diversifica a carteira. Tem aí 7, 8 ativos. Eu tenho 8 ativos hoje, 9 ativos na carteira. Eu vou diminuir para 7. Tem 9, 10 ativos na carteira. Diversifica. Não mesmo o valor em cada um, porque aquele que paga mais tem que ter mais investimento. É igual uma renda fixa. Você não deixa o seu dinheiro locado onde não está pagando pouco. Então, você diversifica. Então, diversifica pelo número de contratos. 1.000 contratos num, 100 contratos num, 100 contratos no outro, 100 contratos no outro. Se tiver 10% em média em cada ativo, se um quebrar, te leva só 10%. Então, o BBDC4, ação preferencial, região de compra para investidor de longo prazo. B3SA3, a bolsinha. Fecha hoje com 0,10 a 10,36. Região ainda de compra para investidor de longo prazo. Tem potencial de valorização, segundo o preço de tela e topo que ela já fez, de 40%. No mínimo aqui, se chegar aqui nessa região de 12,80, é 25% de valorização em relação ao preço que está hoje. É uma região de compra para investidor de longo prazo. Sanepar, vamos para as empresas de saneamento. SAPR3. Não é tendência de baixa. Tem que romper esse fundo aqui na região de 4,83 para entrar em tendência de baixa. 4,97 foi o primeiro preço-alvo que eu passei, que poderia voltar, que corresponde 100% dessa perna aqui. Topo, fundo, topo. Chegou a bater 4,97. Eu cheguei, foi semana passada. Eu não comprei, né? Estou criando uma carteira para minha irmã. Sigo aguardando para poder comprar um pouco mais abaixo. SAPR4, perdão, essa é a ação ordinária. A que eu estou aguardando é Sanepar 4. Chegou a romper o fundo aqui, olha, anteriormente o fundo era 5,03, chegou a fazer 5,01, mas não é rompimento de fundo ainda. Para entrar no curto ou médio prazo, precisa romper, em tendência de baixo, romper esse 5,01. Lembrando que já deixou um topo abaixo de topo. 6,46 foi o topo primário e 6,24 o topo secundário. Eu sigo aguardando em 4,82 para comprar para a carteira da minha irmã, que eu estou montando uma carteira para ela. Sanepar 11, uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Fecha com 1,97 de alta. Mesma coisa, ainda não entrou em tendência de baixa, apesar de ter feito topo abaixo de topo. Para investidor de longo prazo, região de compra 25,10, 24 e 44. Copasa, CSMG3. Copasa tem um desenho interessante. Copasa tem um desenho que pode ter significado, né? Nós precisamos saber. Tem um livro que chama Fibonacci Trade. Ele é um livro americano que eu li e tem essa figura gráfica em forma de um M. Quando essa figura gráfica no fundo de um M respeita a retração, projeção de Fibonacci, ela tende a formar um fundo onde o ativo faz isso aqui, Ele vira para alta. E ela respeitou, eu cheguei a fazer a projeção, respeitou essa projeção de 127%. Você combina retração com projeção. Vou fazer aqui, 25 e 44 até o fundo aqui. Mínima de 21 e 48. Deixa eu só conferir se é essa mínima mesmo. Não. 21,38 é a mínima aqui. Então, vamos lá. Posição 21,38. 25,45. Níveis. Deixa eu remover esses níveis. E aqui eu ponho 127 e 161. Olha só para vocês verem. 127 aqui,
próximo desse 127, 100%, próximo desse 100%. O que indicaria que poderia ser ponto de onde a pressão compradora poderia entrar. Eu nem pus o 161, deixa eu pôr aqui. Ah, não. Níveis, é porque faltou uma vírgula aqui, deixa eu remover. 162, diminuo. Incluir, aplicar. Então, olha só para vocês verem. É uma figura de M que posso confirmar? Não sei. Aí, para isso, ele precisaria continuar subindo. Porém, pode ser essa onda aqui, ó, que ele está fazendo, pode ser a quarta onda de Hélio. Pode ver que no gráfico diário, ó, ele segue lateralizado nessa região. Ó. Praticamente desde o dia 9 de janeiro, ele não sai dessa região. Então, pode ser que venha segurar. E se ele segurar aqui, ó, a gente faz a projeção da onda 1 sobre essa onda 4, para poder pegar fundos que ele pode romper, né, se ele continuar segurando aqui e entrar em tendência de queda, entrar com pressão vendedora, ele pode vir abaixo de 19,91. Eu sigo aguardando 19,91 e depois, aí eu vou ver o que vai acontecer aqui nessa projeção, se ele confirmar esse movimento de queda. Curto, médio prazo, tendência de baixa. Copel, CPLE 3, fechou hoje com uma queda de 0,48. Região de compra, 8,12 já foi região de compra, 7,72 é região de compra. Se voltar, 8,82 volta a ser região de compra. Depois, 7,72. No curto e médio prazo, ainda não entrou em tendência de baixa. Por quê? Não rompeu o fundo anterior em 7,72. CPLE 6. Fechou hoje com uma queda de 0,11. Aqui, ó, já está em cima de 9,15, onde eu já tracei a projeção de Fibonacci sobre o topo, a desconto de 16%. Segue sendo região de compra para investidor de longo prazo, depois que região de 8,82, 8,73. Taesa. Taesa ação, Taesa 3. Fechou hoje com uma leve queda de 0,18. Nesse ponto que ela fechou hoje 0,18, perdão, a 10,92, já é um desconto de 8%. Porém, pela retração de Fibonacci, num tempo gráfico maior, por já ter sido região de teste de suporte, 10,20 seria o preço que eu aguardaria chegar. Lógico que ela está aqui numa região onde encontra dificuldade para descer, a região de suporte, e tem uma média móvel ponderada de 240 períodos. Porém, eu aguardaria chegar em 10,20 para poder comprar. Taesa 4, ação preferencial. Mesmo desenho, olha. Ó, entrou em leilão. Mas os preços geralmente fecham bem próximo desse preço que eu já estou falando. Fecha com 0,27% de alta, a 11,05. Eu sigo aguardando para poder aumentar a posição aqui, ó, em 10,63. Tá? Lógico que tem dificuldade, precisa romper 10,73. No curto e médio prazo ainda não é tendência de baixa. Primeiro preço-alvo, 10,73, 10,63 são os primeiros preços-alvos. Taesa 11. Ação, é uma unit, uma ação ordinária e duas preferenciais. Fecha com uma alta de 0,80 na região de 32,88. Mesmo desenho, região de compra aqui, ó. Primeiro, 31,24. Aqui nessa região de 32,05, vamos ver quanto tem desconto dessa região até o topo. 11%, 11,50. Pode ser considerado como região de compra também, porque já foi região de resistência, suporte. Então, 32,05, 31,24 são os primeiros preços-alvos que a gente pode aguardar para poder comprar a Taesa mais barato para investidor de longo prazo, buy and hold, que compra, esquece e recebe dividendos. CEMIG 3 fecha com uma alta de 1,52. Não vejo possibilidade de compra ainda. Eu aguardaria chegar à região 13,28, onde eu tenho retração de Fibonacci e tem dois pontos aqui, ó, onde já foi resistência. CEMIG 4, ação preferencial. Fecha hoje a 1,53 de alta, a 10,53, chegou a bater 10,27 semana passada, eu mesmo comprei para a carteira da minha irmã, entrou em tendência de baixa, agora pode ser que ela venha fazer esse desenho aqui, ó, fez a primeira onda, vem fazer a segunda onda corrigindo, aí fica muito bom,
Se ela fizer essa segunda onda, segurar aqui nessa região que pode ser resistência, onde já foi região de suporte, e voltar a cair, aí é ótimo que a gente pode fazer uma projeção e comprar mais lá embaixo. Aí vai dar para comprar bem lá embaixo. Aí confirma, na verdade já está em tendência de baixa, né? Porque já rompeu o fundo anterior. Então, seria muito interessante se isso acontecesse. ISAE 3 fecha hoje com uma alta de 1,75 a 31,89. Segue sendo região de compra para investidor de longo prazo. Essa região de R$ 31 reais, 30,50 é região de compra para investidor de longo prazo. ISAE 4 alta de 1,05, fecha 23,19. Segue essa região, deixa eu passar aqui, ó. Compra 22,70 seria o preço para poder aumentar a posição, comprar, sei lá, abrir posição em Taesa, em ISA Energia, antiga ISA, transmissora de energia, ISA CETEP. Engie fecha hoje com uma alta de 0,26 a 35,29. Engie, preço muito bom, preço de compra, tendência de baixa. Está buscando aqui, ó, o suporte, que é essa linha do canal de baixo. Então, eu vejo ponto de compra para quem é investidor de longo prazo, quer aumentar a sua posição em Engie 3, é região de compra, 34,68, 34,90 seriam os primeiros preços para poder aumentar a posição, tá bom? Klabin 3, ação ordinária, fecha com uma alta de 2,15. Não é hora de comprar Klabin, é hora de aguardar. Klabin compra a partir de 4,04, 4,05 é região de compra. Essa região aqui, ó, já está nessa região como se fosse região de topo, onde ela bate, ó, algumas vezes e volta a cair. Klabin 4. Ação preferencial, alta de 2,34, 4,31, não é tendência de alta, né, no curto e médio prazo. Eu sigo aguardando para comprar aqui, ó, 4,11 seria o primeiro aporte meu, 4,05, depois 3,98, 3,93. Eu acho que os preços que eu vou falando às vezes vai mudando, mas vai mudando de acordo com a dinâmica do mercado, onde eu vou encontrando outras oportunidades. Mas nesse preço, não compro Klabin, quero comprar para minha carteira, para aumentar a posição e para a carteira da minha irmã. Klabin 11, uma ação ordinária, 4 preferencial, 21,70, fechou a 22,25, com 3% de alta. Região de compra para Klabin, R$ 20,38, 20,43, onde coincide uma retração de Fibonacci com uma projeção de Fibonacci. Nesse momento, não vejo compra para Klabin. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Se quiser que eu analise algum ativo, é só pedir, eu analiso e respondo. Um abraço, fiquem com Deus. Não deixe de se inscreverem e deixar o like.